mensagem número 57, Jesus e Paz. 12, hein? 12. Baseado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, onde Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E Emmanuel comenta: a paz do mundo costuma ser preguiça rançosa, a paz do espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade, a segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos negaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe, desapiedado, a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia. Amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou, por isso, de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspo injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte aureolado de paz sublime para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda, assim, o exemplo do benfeitor excelso e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres, a se dissociarem na inércia. Mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno em permanente ascensão. Tá bom. Esse tema, ele assim, eu acho um dos temas mais relevantes que a gente tem no Evangelho, porque ele diz respeito a quando Jesus diz assim que ele não dá a paz da forma como o mundo a dá, significa que ele dá a paz baseada em uma estabilidade interna, né? Ou seja, uma paz que independe de circunstâncias internas. Mas para que isso aconteça, é preciso que a gente tenha dentro de nós uma clareza muito grande de como é que a nossa mente constrói a realidade. Porque veja os exemplos que Emmanuel deu aqui a respeito da vida de Jesus, né? Ele falou primeiro do episódio dele ter nascido numa estrebaria, porque, como ele diz antes aqui, negaram-lhe o berço, né? Depois, aquela perseguição quando Herodes soube que estavam dizendo, né, que o Messias tinha chegado, que o Messias ia pregar no mundo, né? Ele começou a perseguir todas as crianças que tinham mais ou menos a idade de Jesus para matar. Vocês sabem que, né, houve um infanticídio naquela época por conta disso. E Jesus teve que se mudar com sua família para o Egito para fugir dessa perseguição, né? Depois aqui ele vai falar sobre a crucificação, né? Quando cuspiram nele, açoitaram, bateram, né? Xingaram, né? Mas com todas essas turbulências permeando toda a vida dele, ele nunca perdeu a serenidade. Então, quando ele nos fala isso, né, que ele nos deixa a sua paz, né, que ele nos dá a sua paz, mas que não é a paz do mundo, é por isso. Porque a paz do mundo, como é que é? A nossa paz é assim: eu preciso ter uma casa, eu preciso, depois que eu tiver um carro, já estiver ganhando bem, né, tudo estiver bem arrumadinho, aí eu fico em paz. Né? Ou seja, essa paz é a paz, como usando a linguagem aqui do Evangelho, é a paz do mundo de Mamon, né? Porque Jesus fala, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? O que ele está querendo dizer com isso, né? Que se a gente tem a nossa mente dependente das circunstâncias externas, né? Da forma como eu falei aqui, eu preciso ter uma casa, um carro, uma família, um emprego bom para poder estar em paz, né? Isso é o que é a paz
desse mundo material. O mundo de Mamon é esse mundo material, né? Um mundo que depende da materialidade. Então o que acontece? Se eu não tenho essas coisas, ou, por outro lado, se eu perco essas coisas, é como se eu tivesse perdido uma parte de mim mesmo, né? Então o que Jesus está dizendo? Que a gente só pode ter essa paz inabalável se nós formos inteiros, independentemente do que nós tenhamos, né? A gente tem que estar inteiro, independentemente do que está acontecendo no mundo externo. A propósito disso, eu lembro de um episódio, né, que alguns anos atrás a gente vivenciou, pais que perderam os filhos num acidente de carro. Pais que moram ali no Parkway perderam os filhos num acidente de carro, morreram todos, né? E o que aconteceu? Nós chegamos lá no domingo, né, para visitar a minha cunhada, no caso, né? E começamos a ouvir as pessoas falarem sobre como eles estavam, né? E diz que eles não conseguiam nem levantar do sofá, né? Por que isso? Né? Por que isso acontece? Né? Porque o foco da paz da nossa mente está voltado para o mundo externo. Ainda que sejam nossos filhos, ainda que sejam aquelas pessoas mais queridas, né? A gente está dependendo de que tudo corra bem, né? Bem entre aspas, da forma como a gente acha que deve ser, né? Para que a gente continue vivendo feliz, né? A nossa felicidade é uma felicidade que tem condições, né? Óbvio que se vocês me perguntarem, bom, é difícil perder os filhos, claro, é uma das provas, eu acho que é uma das provações mais difíceis, né? Mas essa paz de que Jesus está falando aqui, quando realmente a pessoa conquistou essa paz, ela, inclusive nessas circunstâncias trágicas, ela não perde a serenidade e não perde a vontade de viver. Ela passa a ter uma energia constante que brota de dentro dela, dentro da nossa própria natureza divina, porque nós temos isso disponível dentro de nós. Só que a gente fica sempre achando que, ou pelo menos cria hábitos, né, de que essa energia só vem à tona quando as coisas externas estão funcionando bem. É compreensível isso, pessoal? Né? Então, a paz, né, de que Jesus está falando aqui, é essa paz que a gente só vai conseguir a partir do cultivo da nossa espiritualidade, né? Isso aqui, por isso que eu falei que esse é um tema relevante, porque isso aqui é a culminância do processo espiritual. Quem atinge essa paz realmente atingiu a culminância do processo de evolução espiritual, né? Eu diria que talvez uma paz dessa natureza seria um atributo dos espíritos, que dentro da escala espírita proposta por Allan Kardec seria atributo dos espíritos perfeitos, ou seja, aqueles que completaram completamente a sua purificação espiritual, né? Estão sem nenhuma obscuridade mental, estão sem nenhum medo, estão sem nenhum temor, estão sem nenhuma carência, né? Estão isentos de raiva, estão isentos de orgulho, né? Estão isentos de preguiça, então tem uma energia sempre constante, pronta para servir, né? Então, embora isso para nós hoje pareça um objetivo distante, nós devemos entender que isso aqui na verdade é a nossa meta, né? É para onde nós estamos procurando caminhar quando nós cultivamos os ensinamentos da doutrina espírita, né? E é preciso que a gente tenha isso em mente, porque a eficácia das nossas práticas espirituais, elas vão sempre depender da gente ter muita clareza de onde é que a gente quer chegar, né? E por mais difícil que isso nos pareça hoje, a gente, mesmo admitindo com humildade que isso para nós hoje é difícil, nós precisamos também dizer para nós mesmos, para o nosso coração, que é possível. Porque se eu digo só que é difícil e não digo que é possível, eu estou criando uma tendência dentro de mim mesmo de achar que eu nunca vou alcançar isso. E isso aí obstrui a caminhada. Vocês entendem? Obstrui a caminhada. Então eu tenho que ter um pensamento positivo. Qual é o pensamento positivo? Tudo bem, hoje para mim é difícil praticar essa paz, né? Essa imperturbabilidade absoluta. Mas é possível que eu chegue lá. Porque isso vai manter o meu ânimo de continuar tentando, de continuar trabalhando, de continuar praticando, de continuar estudando e refletindo sobre os ensinamentos e sobre a vida para poder alcançar, né, esse propósito a que nós nos propusemos, né? Eu aprendi que a gente não deve usar a palavra difícil, deve usar a palavra desafiador. Sim. O nosso cérebro lê como uma
palavra motivacional, desafiador e difícil, e recebe como, não sei o que você explicou. Mas então aí, ó, a gente já pode até reformular. Então, em vez de a gente dizer que é difícil, a gente diz que é desafiador, né? Porque, inclusive, agora que a Bela até falou isso, a palavra desafiar, etimologicamente, ela tem a ver com fio, né? E o des, que é negação. Então é como se você desfaz aquele fio que está amarrando, que está segurando e que não está te deixando andar. Então é exatamente isso, é um fio que nós temos que desamarrar, né? Essa nossa concepção de que aquilo é difícil. Não é difícil, é desafiador. Está pronto para ser desamarrado, é só a gente se dispor a desamarrá-lo.